Boa tarde, nossos irmãos queridos, nossas irmãs queridas. Amigos do YouTube. Mais uma vez, eu, Otávio Mirtes. Vamos aqui hoje falar um pouquinho de consciência, né? Porque a consciência sua tá pesada hoje, Mirtes? Não, graças a Deus não, e a sua? Não, a minha não, mas eu espero que não fique pesado. Então vamos trabalhar na consciência, vamos entender o que é essa consciência, né? Então tem a consciência individual, eu tenho uma visita aqui hoje, de repente ele sobe aqui, não vão se assustar, não. É um gatinho? É um gatinho, tá bom, Mirtes? Pode começar. Então nós vamos falar sobre a consciência individual e coletiva, né? E a consciência espiritual também, porque não tem como não ser colocado, né? Claro. A inteligência. Livro dos Espíritos, pergunta 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Não. Pois as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto o corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como nos meios de estabelecerem comunicação com o mundo exterior e de provarem as suas necessidades. Pode distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade, sem inteligência, são corpos brutos. O que a gente entende por corpos brutos, né? Vamos dizer, a pedra, a terra, o ar, Exato. A água, né? Só para simplificar. Em segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e adotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Esse aqui. Nós falamos dos bichinhos, né? Os nossos animaizinhos tão estimados. Em terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Livro dos Espíritos, pergunta 189. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? Não, porque para o espírito, como para o homem, também há uma infância em sua origem. A vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Consciência individual e coletiva. A consciência é a única parte do psique que é diretamente conhecida por nós, onde todas as sensações, imagens, pensamentos, sentimentos, desejo são percebidos, onde podemos observar, analisar e julgar. O ego é, pois, o centro da consciência. Carl Gustav Jung afirma que a consciência não se cria a si mesma, emana das profundezas desconhecidas, desperta gradualmente na infância e durante toda a vida desperta. A cada manhã das profundezas do sono, surgindo de uma condição inconsciente. Sendo assim, a personalidade pode e deve modificar-se constantemente. A consciência amadurece e desenvolve-se. A cada nova experiência, a cada novo conflito, aliás, é através dos conflitos que uma nova percepção da vida surge. Joana de Ângeles, o homem integral, afirma: o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos, que substâncias psíquicas, e tornando todo esse trabalho um processo de individualização. É contínua na mesma obra, sem essa dualidade dos opostos que leva à reflexão no processo da individualização. Não há aumento real de consciência
que somente se opera entrando em contato com o oposto e os observando. Arquétipo, modelo e padrão possível a ser produzido em simulacros ou objetos semelhantes, qualquer modelo, tipo ou paradigma. Tá complexo difícil. O texto, hein? Tá meio complicado. Vamos ter que resumir isso aí para o povo poder conseguir entender. O que é o ego? O ego é você, o que você pensa, é o seu eu. É tudo que você percebe que está ao seu redor, né? De onde vem o egoísmo. O que é o egoísmo? Eu penso assim, eu estou certo, eu gosto disso, tudo bem. Nossa preferência. Então, esse ego aí, ele pode ser muito carregado, muito forte, a ponto de prejudicar... E nos prejudicar a evolução. A nossa evolução é as pessoas que estão ao nosso redor. Esse que é o problema do ego, né? Você tem o ego, egoísmo, egocentrismo, onde eu sou o centro de toda a atenção. Então, Exatamente. Pessoa egóica, né? Pessoa muito egoísta. Então tem que tomar cuidado com isso aí. E o ego, conforme você explicou, ele vai se moldando, vai se modificando com o tempo, com as experiências que a gente tem, e com as contradições, né? Ou seja, as provas e expiações. Verdade. E, em resumo, seria mais ou menos assim, de forma simples, né? Então, a importância do autoconhecimento, nossa, fundamental. A gente sempre fala isso, né, Mirce? Sempre. Conhece-te a ti mesmo. O Livro do Espírito, pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Kardec perguntou. E o Espírito da Verdade respondeu, na consciência. Está lá dentro de você. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada. Kardec perguntando. Resposta. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então Deus falou, olha, você sabe, mas está esquecendo. Então torna-se necessário que todo indivíduo, que essa meta, a meta da nossa vida, sermos conscientes da nossa realidade como espíritos e tomarmos consciência da nossa realidade psicológica. E só assim, dessa forma, poderemos compreender quem somos e qual o nosso papel nesse mundo. Isso é fundamental, não é importante, é fundamental. Portanto, o ser consciente, ele deve trabalhar-se sempre partindo de um ponto inicial da sua realidade psicológica, o que você pensa que você é, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Você tem que aceitar o que você é, com as suas limitações. Não adianta você querer dar o passo maior que a perna, mas você tem que estar sempre processando um aprimoramento, uma evolução. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem mentira, sem falsidade, sem deterioração. Para isso não se julga, nem se justifica, não se acusa e nem se culpa. Apenas descobre-se. Quem falou isso? Joana de Anjos, o ser, nosso anjinho de novo, né? O espírito de luz, que aparece lá para o nosso querido professor Divaldo. Ele é o espírito que recebe esse espírito maravilhoso. Vamos lá. Há níveis de consciência. Quem que falou isso? Joana de Anjos. Ela nos ensinou o seguinte, tem 5 níveis. Primeiro, consciência de sono sem sonho. Quem é esse indivíduo? Nesse estágio, a pessoa vive basicamente para cumprir fenômenos fisiológicos. Comer, dormir, beber, reproduzir-se, atender aos prazeres sensoriais vinculados ao seu ego, né? Eu quero, eu como, eu preciso, né? Na análise de Joana de Anjos, nós estamos falando apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo, sem o conhecimento da consciência. Então, a consciência não está funcionando direito ainda nesse cidadão aí. É um cidadão primitivo, vamos assim dizer. Não desenvolveu ainda. Não está lá atrás. O homem das cavernas. 2. Consciência de sono com sonhos. Opa! Então, nesse nível de consciência, a elaboração onírica dos sonhos intensifica-se, demonstrando um maior diálogo entre a consciência e o inconsciente. Olha a briga da mente. Nossa, o tempo inteiro, né? Proporcionando a liberação de inúmeros clichês. O que é clichês? São aquelas imagens repetitivas que ficam martirizando o nosso espírito. Ainda há preponderância dos desejos, de pulsões, né? Fortes, controlando as ações do indivíduo, embora um suave despertar. Já está começando a perceber, né? Sim. Atingindo esse patamar, estabelece a benfeitora que, nossa querida Joana de Anjos,
a realidade é a presença ainda difusa, meio confusa, cujos contornos perdem-se em vagos delineamentos, não corresponde à exatidão. Então o espírito está começando a aprender a ter consciência. 3. Consciência de sono acordado, identificação. Olha lá. Ao despertar do espírito, Joana de Anjos fala, a determinação pessoal aliada à vontade, já estou com vontade, né? Conduz o ser aos ideais de enobrecimento, a descoberta da finalidade da sua existência. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? Qual é a minha função? Por que eu vim para a Terra? Então, há aspirações do que lhe é essencial. Isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Eu preciso buscar aquilo que me é importante. À medida que amadurece as reflexões em torno desses postulados, dessas ideias, avança para uma próxima etapa. Vamos lá. Transcendência do eu. Legal, hein? Você desidentifica-se da persona, do coletivo, e deixa conduzir-se pelo self, por si próprio, a personalidade maior. Quantos homens e mulheres entregaram suas vidas? A vida do ego, por ideais, a vida do ego, que vieram a beneficiar-se toda a humanidade, se entregou para a humanidade. Seu ego, foi deixado de lado. Ele se dedicou à humanidade. Podemos citar o caso de Gandhi, que abdicando seus honorários rentáveis, que era advogado, poderia lhe proporcionar, resolveu advogar por uma causa muito maior, muito além do seu próprio ego. Suportou prisões, greve de fome, todo tipo de violência e, sem pegar em armas, conseguiu promover um dos maiores exemplos de libertação de uma nação. Que se tem notícia, demonstrou que além do ego existem forças poderosas que podem mobilizar toda uma massa humana. Esses são espíritos especiais, né? Esse passou do seu eu. Mas ainda não chegamos ao máximo. Qual é o máximo? É o 5, nível 5, consciência cósmica. Nesse nível, o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, com os seus ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo perfeito. Disse o mestre: eu e o Pai somos um. Eu não quis dizer que Jesus era Deus, como equivocadamente interpretaram algumas tradições religiosas, dizendo que Jesus era Deus. Não é isso que ele quis dizer. Ele diz que a sua consciência vinculava a consciência cósmica, por já haver cumprido todas as etapas evolutivas. Então, essa identidade com o Pai, no sentido da identidade cósmica, tá? Então, é importante observar que nós necessitamos se autodescobrir de forma ética e consciente, de forma natural, até atingirmos a perfeição relativa, a fim de que possamos ficar unos com o Pai, o Mestre Jesus, ou seja, atingirmos o quê? Consciência cósmica. Não é isso? A consciência individualizada. A individualidade, segundo os conceitos espíritas por Edson Figueiredo de Abreu. Cada ser humano é, portanto, um espírito em evolução que representa a atualidade, a somatória das suas experiências pregressas, mais o aprendizado auferido nesta existência. Particularizando-se com vocações, tendências, interesse, grau de raciocínio e discernimento, que nos tornam diferentes uns dos outros. É aquela bagagem que a gente já traz de vidas passadas, né? Sim. E as nossas tendências também. Pois, se eu estudei, eu fui uma pessoa muito estudiosa em outra existência, só para a gente entender, eu vou encontrar mais facilidade quando eu me deparar com o estudo. Certo. Ele já me é familiar. Então, nós trazemos essas tendências, né? Essas influências também, esses interesses, essas vocações, né? Assim como a pessoa que tem para bebida, para outras coisas, e vícios, né? Suicidas também. Comer doce. Pessoas que são glutonas, né? Com comilão. Gozólatras. Só rindo, né? Mas é mais ou menos por aí. O nível de consciência que a matéria pode exercer sobre o espírito reencarnado, aliado à somatória de suas experiências reencarnatórias. Isso se considerarmos, hipoteticamente, que a possibilidade de influência material é menor nos espíritos mais experientes. Ou seja, quanto mais vivências materiais o espírito tiver, menos provável apego à matéria terá, é lógico. Quanto mais evolução nós temos, mais nós desprendemos da matéria. Né? O Livro dos Espíritos, capítulo 7,
intitulado Da Lei da Sociedade, onde é esclarecido que nenhum do ser humano possui faculdades completas. Somente mediante a união familiar e a convivência social é que essas faculdades se completam umas às outras para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros humanos. Os humanos foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Eu me atrapalhei aqui um pouquinho, às vezes acontece. Eu às vezes leio um pouco rápido. Deus perdoa. Deus perdoa. Então, o que acontece? Muitas pessoas se acham autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Eu consigo bancar meus custos, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida, não dependo de ninguém para nada. É um egoísmo. A pessoa não tem noção, vamos dizer assim, baixa espiritualidade. Nós sabemos que mesmo você tendo uma condição financeira, você tendo todos, vamos supor, o suporte que você precisa para a vida, se não tem aquele que está lá na ponta, que planta, você não tem o que comer. Então, como a gente se engana, né? E desmerece o trabalho do outro. Só o nosso trabalho é importante. Ainda somos muito egoístas. Inclusive o convívio familiar, né? Exatamente. É fundamental. É fundamental, né? Porém, estagiando ainda em níveis primários de aprendizado, o espírito, vez por outra, emerge no corpo material, ele torna toda a consciência espiritual e faz agir basicamente por instinto, pensando mais em si e sem muita preocupação com os demais. Aquilo que nós acabamos de colocar, o egoísmo. Ele acha que só ele é importante e tudo é só para ele. É complicado. Ele quer viver bem, não quer se chatear, não quer ter problema, né? Quer ficar de boa. Isso, exatamente. No entanto, à medida que o ser humano vai se espiritualizando, retoma a consciência cósmica, que o faz agir de forma racional, visando naturalmente o seu benefício, mas considerando que, efeito, as suas ações provocarão no próximo. É assim que a elevação espiritual se desenvolve, transformando o automatismo instintivo através das ações pensadas, objetivando o bem comum. É quando a gente deixa de pensar só na gente e começa a se preocupar com o nosso próximo. No próximo, né? Aí que está o conceito de Deus, Jesus, amar o próximo a ti mesmo. Quem pensa só em si, ama só a si, não ama o próximo. Exatamente. Então ele se isola do mundo, é um Matusalém, né? Sei lá, ou escolhe uma religião para ficar escondido, né? Enclausurado e não se expõe às pessoas. Isso só é válido quando há uma justificativa muito grande que beneficia as outras pessoas. Senão, não tem valor nenhum, é puro egoísmo. Consciência coletiva, você ainda, né? A consciência coletiva é um conjunto de sentimentos e crenças comuns aos membros de uma mesma sociedade. Formam maneiras de agir comum a todos, por exemplo, usar roupas, tendência de moda, tudo que possa criar e influenciar algumas mudanças na forma de agir e de pensar das pessoas. Durkheim, 1995, fez essa colocação. Enquanto que a consciência individual é o lado peculiar dos indivíduos, que marca a sua objetividade na maneira específica e no sentido da singularidade que marca. Consciência coletiva. Como é que funciona essa consciência coletiva? Ela é capaz de coagir ou constranger os indivíduos a se comportarem de acordo com regras e condutas prevalecentes. Quais são esses tipos de fenômenos sociais? Podemos considerar como fenômenos sociais positivos a escola, a queda da desigualdade, o respeito, as liberdades individuais, o aumento da expectativa de vida, por aí vai. Já os fenômenos sociais negativos são, vamos lá, a gente está só colocando alguns, tá? Alguns exemplos. O desemprego, o aumento da violência, o desabastecimento, a gentrificação. E quais são os 3 fatos sociais? O fato social deve atender a 3 características: a generalidade, a exterioridade e a
coercitividade. Como a consciência coletiva influencia, a consciência coletiva é capaz de coagir e constranger os indivíduos a se comportarem de acordo com regras e condutas prevalentes. A consciência coletiva habita as mentes individuais e serve para orientar a conduta de cada um de nós. Mas a consciência coletiva está acima dos indivíduos. Ela é externa a eles. Muito bem. Evolução espiritual. O que representa a evolução espiritual? Vamos nesse contexto aí. Evolução espiritual é a elevação da consciência humana. Consciência é muito importante, gente. Você tomar conhecimento dela. Que na prática significa aprender a equilibrar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, para que você possa cumprir da melhor forma possível a sua missão aqui na Terra. Nós viemos aqui para cumprir missão, designada por Deus. Quando a gente estava lá em cima, nós prometemos fazer mundos e fundos aqui. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque agora eu sei como é que é, chego aqui, pá, esquece tudo. Aí falta fazer tudo errado. Então, enquanto usar a espiritualidade somente para o crescimento espiritual, não vai ter transformação, e nem despertar individual ou coletivo. A evolução também pode ser considerada como uma necessidade, um impulso interno em cada pessoa, ocorrendo de forma paulatina, ou seja, devagar, indefectível e continuadamente, quando então é conhecido como necessitarista, enrosquei aqui, e continuista, né? Ou se pode considerar que a evolução só ocorre quando seguidas as normas de comportamento ideal, determinadas seriamente a pessoa e o grupo. Ou ainda considerar que a evolução significa melhor em direção à perfeição, representados pela natureza ou pela divindade. Né? Vamos um pouquinho. Tá? O controle do pensamento. O controle do pensamento, segundo a doutrina espírita. Então, a consciência, você tem que tomar consciência da sua consciência. Né? Vamos dizer dessa forma. Você tem que se autoconhecer para saber quais são as suas virtudes e quais são os seus defeitos. As suas virtudes procura aumentar, os defeitos você procura corrigir. Tá? Tenta melhorar. E você só atinge aquela consciência cósmica quando você passa pensar em você, mas muito mais nas pessoas do que em si próprio, na verdade. Né? Você está trabalhando para o universo, vamos assim dizer. Então, o controle do pensamento, segundo a doutrina espírita, isso é dito por Hélio de Andrade. O pensamento é uma força construtora, tanto para o bem-estar como para o oposto. Cada um vive uma função do que pensa, cultiva mentalmente e faz o pensamento em poder, o que nos faz abdicar de nossa capacidade de arbitrar decisões importantes, refletir de forma lúcida, tomar consciência de nossas virtudes e contradições, e seguir uma ideia, né? Pessoa, um mito, de forma cega, a ponto de colocar nossa vida de pessoas que amamos em risco. Tem que tomar cuidado com isso daí, né? Essa cegueira, né? Às vezes seguir uma pessoa, fica obcecado por aquilo, né? E acaba colocando a situação em risco. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, né, Inês? Exatamente. Então, o que representa a evolução espiritual? A evolução espiritual é a elevação da consciência humana, nada mais que isso. Aí precisa evoluir espiritualmente. Você tem que ampliar a sua consciência, que na prática significa aprender a equilibrar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, para que possa cumprir da melhor forma possível a sua missão aqui na Terra. Aliás, essa foi uma das últimas palavras do Cristo, que para a gente crescer e evoluir, nós temos, para atingir o reino de Deus, que ele utilizava muito essa palavra naquela época, nós teríamos que ampliar, aumentar a nossa consciência. Aumentar a expansão de consciência. Expansão de consciência, né? É a evolução do espírito. Vai lá, Deus, né? Vai você. Como a consciência coletiva influencia? Bom, a consciência coletiva é capaz de coagir e constranger os indivíduos a se comportarem de acordo com regras, condutas prevalentes. A consciência coletiva habita nas mentes individuais e serve para orientar a conduta de cada um de nós. Mas a consciência coletiva está acima dos indivíduos e é externa a eles. Quer dizer, não é um pensamento seu, é coletivo, né? Como a mídia influencia na vida das pessoas? A gente pode ver, todo dia a gente vê, né?
exemplo e modelo de beleza, a mulher magra. É verdade? No passado a gorda era beleza. Era beleza. Não era mais. Então o padrão muda e isso acaba influenciando pessoas, né, a fazer regimes, cometer absurdos, para ter essa beleza, a busca da perfeição, do modelo perfeito. Quando a gente devia se preocupar com o espírito perfeito, o modelo espiritual perfeito, né? Então a mídia assume um papel de mediadora do conhecimento, já que esta está cada vez mais inserida no dia a dia das pessoas, desempenhando uma grande influência na sociedade, transmitindo comportamentos, modas e atitudes. Há muitos impactos observados na relação entre as redes sociais e a saúde mental, causado principalmente pela dependência das redes sociais. Entre esses aspectos, temos a ansiedade, a depressão, a sensação de isolamento e de perda de acontecimentos, pressão, esgotamento, obsessão com o corpo, aquilo que nós acabamos de colocar. Você tem redes de TV, a gente não pode citar, mas se ditam hábitos, comportamentos. Se é uma novela que fica ditando comportamento e o pessoal acha que aquilo lá é o que está certo, que aquilo lá tem que ser seguido. E se você sair fora daquele padrão, você é rejeitado pela sociedade. Está por fora já do que está acontecendo. Exatamente. Então você é descartado, você é marginalizado. Né? Lavagem cerebral. Quem já ouviu falar de lavagem cerebral? Hoje a gente não ouve quase falar, né? Mas lá atrás ela existe. Ela existe. Ela está embutida em algum lugar ali, escondidinha, mas ela existe. A descoberta de métodos de lavagem cerebral foi uma obsessão no século passado. As práticas de guerra, espionagem, contra-espionagem abriram um interesse bizarro sobre como podemos moldar a mente das pessoas e um modo que ela se torne um servo passivo de nossas vontades. A escravidão das mentes. Regimes políticos ditatoriais entendem exatamente lavar cerebral para você cumprir com aquilo que eles pensam. Né? John Stahl. Eu não consigo falar inglês, tá, gente? 40 anos atrás, o que levou o maior suicídio coletivo da história. 40 anos atrás. Em 18 de novembro de 1978, pasmem-se vocês, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinato nessa cidade. Uma comuna fundada por Jim Jones. Na época, ele era um pastor de um templo popular. Uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiro e facadas, a grande maioria pereceu ao beber, sobre as ordens do pastor, um veneno misturado a um ponche de frutas. O bebida malvada, hein? Gente, é um absurdo como é que a pessoa é tão cega a ponto de seguir. E até hoje isso acontece. Nós é que não temos conhecimento. Acontece, sem sombra de dúvida. E está cheio de falsos profetas, principalmente nesse período de transição planetária, né, Mirtes? Então, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não vai nada, não vai acontecer nada daquilo. Cuidado com esses falsos profetas. Vamos lá. Sinais de despertamento da consciência. Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti foi um hindu, é um místico, um religioso, um filósofo, uma pessoa fabulosa, que se evidenciou muito no século passado. Então, é espiritualista, tá? Não é espírita. Então, vamos trazer alguma coisinha dele que eu acho muito bacana. Foi considerado um dos maiores filósofos pensadores do século XX. A pessoa está próxima de um despertar da consciência, experimenta algum desses sintomas. Quando a pessoa está despertando a sua consciência, como é que a gente vai perceber? Você vai notar na pessoa o que tem de diferente nela? Primeiro, interessante. Tendência crescente de deixar as coisas acontecer ao invés de tentar controlá-las. Parar de ficar pegando controlar as coisas. E as pessoas também. Eu quero que seja assim, eu quero que seja aquilo. Porque quando você faz isso, você está manifestando o seu egoísmo. Você acha que você é melhor, que as pessoas têm que fazer aquilo segundo a sua determinação, porque você é melhor que ela. 2,
ataques frequentes de alegria, sorrisos sem explicações, explosões de risos a qualquer momento. Alegria é uma manifestação de melhoria espiritual. De cara amarrada, fechada, não está legal, né? Não, de jeito nenhum. 3. Sensações de estar intimamente conectada aos outros e à natureza. As plantas, os animais. Capaz, né? Aquela universalidade, né? 4. Episódios frequentes de apreciação e admiração das coisas mais simples possíveis, né? A brisa, né? O amanhecer, né? O pôr do sol. Olha que lua bonita, né? Então, esse tipo de coisa simples, você já começa a ter esses episódios mais frequentemente. 5. Tendência de pensar e agir espontaneamente com amor, no lugar do medo, baseado na experiência passada. Né? 6. Nítida habilidade de viver a cada momento. Né? Não é viver um amanhã, ficar pensando no passado, viver aquele momento que está ali, né? Na sua vida. 7. Perda da habilidade de se preocupar. Neurose. Nossa Senhora. Como a gente tem que mudar, né? Estresse. Né? Longe da o cara evolução. fica meio psíquico, como a gente fala, né? É verdade. Está sempre preocupado com alguma coisa. Que não, se for ver ao bem da verdade, não vai mudar nada. Não vai mudar nada e não tem aquele valor que você está dimensionando, que você está dando para ele. É uma coisa, aparentemente, você fazendo tempestade em copo d'água, né? Verdade. Uma perda do desejo por conflito. Né? Não quero mais brigar, não quero mais saber de confusão, tá? Deixa isso para lá e eu não faço parte disso. 9. Uma perda de interesse por tomar as coisas como pessoais. Tudo pro lado pessoal, já parte para briga, para confusão. 10. Perda de apetite em julgar os outros. Não dá nada de ficar julgando o próximo, né? Como ele vai cuidar da sua vida. Deixa o próximo com a vida dele. A sua vida, sua vida. A do outro é do outro. Você não tem nada que se preocupar com a vida do outro. Né? Não sei que ajudar uma pessoa, né? Dar um apoio, uma palavra de conforto, né? Aí tudo bem, né? E por último, uma inclinação em dar sem esperar nada em troca. Né? Aquela coisa, dei para você tem que dar algo para mim. Não tem que dar nada. Você deu o que você quis dar, então dê de coração, né? Como a gente diz, né? Deu, tá dado. Nós vamos fazer aqui uma conclusão, né? Também depois a gente vai fazer uma reflexão geral. Isso. Cuidado contigo. Teu maior inimigo pode ser você mesmo. Quem é o nosso inimigo, segundo a Bíblia? Mateus, capítulo 10, versículo 36. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós nos sabotamos. Temos crenças limitantes, pensamentos negativantes e por aí vai. Quando vencermos essa luta interior, nada é capaz de nos segurar. Quanto mais avançarmos no conhecimento da nossa consciência, ou seja, quem realmente nós somos, mais esclarecidos ficaremos e passaremos a ter mais condições de nos modificarmos evolutivamente para um ser melhor em nossa sociedade. Somente através do conhecimento, da consciência, que podemos saber o quanto somos egoístas, arrogantes, invejosos, ingratos, enfim, todos os componentes negativos da evolução espiritual, bem como reconhecermos o que já conquistamos de bom e, consequentemente, podemos aumentá-lo. Quer dizer, vamos diminuir aquilo que não é bom bom em nós e aumentar aquilo que é bom. Aquilo que é bom. Exatamente. Conhece a ti mesmo, o espírito da evolução. E vigiai e orai, eis a fiscalização e fortalecimento das suas atitudes progressivas. Então, se a gente quiser continuar evoluindo, o impulso maior tem que nascer de cada um de nós. Nós nascemos para a evolução, mas temos que ter essa vontade projetada para essa melhora, porque enquanto continuarmos patinando nas mesmas falhas, né, nos mesmos problemas, quando eu escuto esse tipo de mensagem que eu li lá atrás agora, eu me arrepiei, eu falei, ai meu Deus, está faltando tanta coisa para me mudar em mim, ai meu Deus do céu.
Quanto tempo vai demorar para me chegar nessa expansão de consciência? Será que falta muito? Você é eterna, não se esqueça disso. Ah, sim. Tenho todo o tempo do mundo. Tem bastante tempo para chegar lá. Verdade. Então, é aquilo, vou repetir, aquilo que o Cristo falou. Para você atingir o patamar mais evoluído, você tem que ampliar a sua consciência. Sua consciência tem que se modificar para melhor e ampliar essa consciência no sentido do entendimento, da compreensão da vida. A gente precisa parar de ficar culpando a vida, culpando o próximo pelos nossos fracassos, né? Nossos erros, né? Nós que erramos, os fracassos são nossos, não são dos outros. Ah, mas aconteceu isso comigo. Mas as provas são colocadas para você superar essas provas, para você aprender. É o papel de vítima, né? Ah, mas a prova minha é muito difícil. É porque você tem que fazer essa prova difícil, que você está ruim. Você está muito ruim, você precisa fazer uma prova difícil, não, para ficar bom. Ninguém é bom, não tem que fazer prova tão ruim assim, não. Ele já está lá uma outra situação. Você que tem que carregar pedra, caminhão de pedra. O outro já está carregando pluma, né? Então, para você, tem que passar por isso. Não tem que reclamar, aceitar e evoluir e vai prosseguindo, né? Vamos prosseguindo, né? Nós somos eternos, né? A Bia está falando, ele está preocupado, que ela vai levar 400 mil anos para chegar a consciência cósmica. Não, calma. Vai chegar antes, você já deu grandes passos na sua vida. Deus queira. A gente não pode ser negativista, né? Não. Eu sou muito ruim, sou muito péssimo. Quando não, a gente... não é assim, tá? Eu também tenho coisa boa, tem coisa ruim. Sim. Você tem que ter o quê? Percepção do que você é, do que você faz. Tem que ter percepção do seu eu, do seu ego, né? Da sua consciência. Para você não se modifica para melhor se você não sabe quem você é. Se você não admitir. Né? Você não tem autoconhecimento e você não admite o que você é, os seus erros, seus fracassos, não se auto-perdoa, às vezes, percebe? Não se auto-perdoa. É horrível também, então também não progride dessa forma, então é fundamental conhecer a ti mesmo. Exatamente. Eu acho que isso aí dá para encerrar, né? Hoje, mas né? vai um recadinho para todos, que a gente não seja tão influenciado pelo meio que nós vivemos. Exatamente. Né? Pelas redes sociais. Vigiar e orai. Vigiar e orai. Porque além de sermos influenciados pelo meio, né? Pelo coletivo, ainda nós temos os nossos irmãozinhos que estão no invisível e nós não percebemos. Mas tem os irmãozinhos bons também que a gente não sabe. Mas a influência é positiva e é negativa. Certo. Tudo. Deus faz a coisa certa, claro, né? Depende para que lado você pende. É verdade. Né, pessoal? Exatamente. Então acho que a lição de chega hoje, por hoje, né? Chega por hoje. E vamos prestar atenção no que elas estão fazendo. Então, exatamente. Até a semana que vem. Se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente. Deus abençoe a família de vocês.